Olá, pessoal. Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como vocês devem manusear a simulação sobre mudança de fase, né? Mudança de estado físico. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Quando vocês entrarem, né, na simulação, estados da matéria, a janela inicial é essa aqui. Vocês podem clicar onde está estados ou onde está a mudança de fase. Nós vamos começar aqui em estados, tá bom? Que é o nosso procedimento A. Observem aqui que no canto superior direito, que vocês terão a opção de escolher 4 substâncias. Eu especifiquei lá que eu quero que vocês escolham a água. Por que eu pedi a água? A água é uma substância universal, a gente conhece mais sobre ela, tá? Aqui eu vou fazer com oxigênio, só para não ficar igual. Observem que aqui em cima vocês têm um termômetro. Quando vocês abrirem, ele vai estar em Kelvin. Vocês podem vir aqui e trocar por graus Celsius, que é algo mais familiar para a gente. O que eu quero que vocês observem, meninos? Inicialmente, aqui eu tenho esse oxigênio. Aí eu posso escolher aqui embaixo nos estados físicos. Vou clicar no sólido. Olha lá o que acontece. A temperatura diminuiu, menos 246, e as moléculas estão lá juntinhas. Isso é uma característica do estado sólido. Se eu clicar no líquido, essas moléculas já estão um pouco mais espalhadas, porque a interação entre elas é menor, e observem que a temperatura dá uma aumentadinha. Estado gasoso. Não existe atração entre essas moléculas, então elas encontram-se todas espalhadas e a temperatura aumentou mais, menos 160 graus Celsius. Então, à medida que a gente, menos 160 graus Celsius. Então, à medida que nós aumentamos essa temperatura, a gente favorece essa mudança de fase, né? Maior a temperatura, menos interação entre as moléculas, então elas ficam mais distantes e mais agitadas. É isso que vocês devem responder lá no procedimento A, pergunta 1, tá? Para comprovar que vocês manipularam a simulação, vocês vão fazer um print. Só que cuidado, moçada, eu pedi para vocês fazerem com a água. Então, vocês vão fazer esse esqueminha com a água e vão fazer um print. Pode ser só um, não precisa ser os 3 estados físicos. Depois que vocês fizerem essa parte, nós vamos lá para a segunda parte, que é a mudança de fase. Não precisa voltar para o início. Olha aqui embaixo que tem a casinha do início, tem o quadrinho escrito estados, e aqui bem apagadinha é a mudança de fase. Então, você vai clicar nela. Observem, meninos, aqui que mudou um pouquinho. Ó, aqui você tem um recipiente e tem um dedinho que você pode subir ou descer. Isso acontece porque a gente pode variar o volume. Eu vou levar ele lá para cima. Observem que aqui também pode ser Kelvin ou graus Celsius. Eu vou deixar em graus Celsius, tá? Aqui nesse reloginho, nós estamos variando a pressão. E tá vendo essa bombinha aqui, meninos? A gente pode apertar ela, levantar e descer, e quanto mais a gente aperta, mais bolinhas, ou seja, mais substâncias nós estamos adicionando a esse recipiente. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escolher uma das substâncias, tá? Pode ser argônio, oxigênio ou água. Nessa parte, que é o procedimento B, eu deixei em aberto. São vocês que vão escolher a substância, tá bom? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês brinquem mesmo, tá? É uma aula para vocês curtirem. Vem aqui, aperta a bombinha, mexe na temperatura. Ó. Vocês podem aquecer, vocês podem resfriar. Aqui no volume, que é o dedinho, vocês podem diminuir o volume ao apertar, aumentar, né, ao empurrar para cima. Vocês vão mexer. Só que quando vocês forem manipular, variar esses parâmetros, observem sempre o que está acontecendo com as moléculas. Se elas estão ficando mais juntinhas, se elas estão agitadas, porque é interessante vocês observarem a diferença, tá?
Aí lá na pergunta 2, ela pergunta o que acontece quando nós aquecemos uma dessas substâncias. E ele quer saber o que acontece tanto com a pressão quanto com a temperatura, tá? Eu vou colocar aqui novamente o neônio. Observe aqui no meu exemplo. O neônio, a temperatura está menos 217 nesse momento. E a pressão ali, ó, 23, 22, está em torno disso. Vou aumentar a temperatura. Vou aqui, ó, no aquecer. Vou levar a setinha para cima. Olha lá o que está acontecendo com a temperatura. Ó, menos 190. Ela tá o quê? Menos 170. Ela tá aumentando, né? E olha a pressão já está em volta lá de 50. E as moléculas, observem agora que elas estão mais agitadas, né? A pressão, ela depende dessa agitação. Quanto mais essas moléculas se chocarem contra o recipiente, maior vai ser a pressão. Então, aumentou a temperatura aí no caso, meninos, a gente consegue aumentar também a pressão e a agitação das moléculas. Isso é a resposta lá da pergunta 2, tá bom? Agora, vamos ver o que está lá na pergunta 3. A pergunta 3 quer saber também o que acontece com a pressão e com a temperatura, né? E com essas moléculas aí, só que quando a gente vai diminuir o volume. Então, nós vamos ter que usar o dedinho aí e apertar. Vou usar a água agora. Observem lá que a água, meninos, nesse momento aqui que eu estou usando a simulação, ela está com a temperatura de 156 graus Celsius, né? Ela está bem... Vou até gelar ela um pouquinho aqui, ó. Colocar gelo para tentar diminuir. Mas a perguntinha lá 3 é o que acontece quando nós diminuímos o volume. Então, eu vou pegar o meu dedinho e vou descer ele, ó. Aí vamos observar o que acontece. Tô descendo, olha as moléculas. O que está acontecendo com elas? Olha lá. Elas vão ficando o quê? Elas estão agitadinhas, um volume menor. Observe o que acontece com a pressão. Elas ficam muito agitadas, elas estão se chocando muito, mas olha lá, a pressão aumentou bastante. Então, isso é a resposta lá da pergunta 3. Então, nessa parte da simulação, meninos, vocês vão tirar um print também. Em qualquer condição que vocês quiserem. Quando vocês aumentaram a temperatura, quando vocês apertaram o dedinho, não tem problema. É só para mostrar para mim que vocês manipularam ela. Lembrando que aqui vocês podem escolher qualquer uma das substâncias, tá? Bom, pessoal, aqui esse vídeo é só para vocês terem uma noção inicial. Essa simulação dá para a gente explorar muito mais recursos, muito mais coisas por ela. Mas nesse momento, nessa semana, nós vamos ficar por aqui. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira durante a aula.